Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Veritas Cast. É uma alegria a gente estar junto nesse dia, junto com os nossos irmãos aqui. Essa noite especial, quero me apresentar. Meu nome é Leonardo Miguel, tenho 24 anos, sou casado e sou mais um convidado nessa noite aqui. Queria passar para os meus irmãos aí, fazer a sua apresentação, principalmente o nosso irmão Léo aí, que foi o idealizador desse podcast, dessa ideia, esse podcast católico, né, que ainda é pouca gente ainda faz, mas nós estamos aí com essa ideia e quero passar para o nosso irmão aí. Meu xará, eu também sou Léo, né? Léo Kiuli, isso aí, também sou casado, colocando aqui hoje em louvor a Deus, né, por esse momento, por esse início, né, de podcast, já convidando a todos para seguir as nossas redes sociais, né? Na descrição aí desse vídeo você vai encontrar os links, né, para as nossas redes sociais. Nos ajudem aí a compartilhar, né, transmitir esse conteúdo tão importante nos dias de hoje, né? Quero passar a palavra para o Janzão se apresentar aí também. É isso aí, pessoal. É uma alegria estar nessa noite aqui com vocês, o Léo, o Gilson, o Léo Miguel, o Léo Chuli, poder dando início, esse start nesse projeto, desse podcast católico, Veritas Cast, né? Veritas, a verdade, né? O que é a verdade? O que é a verdade, né? É interessante a gente meditar isso e dentro da nossa fé, que inclusive talvez não, é o nosso tema hoje, né? Falarmos da fé. O que é a verdade? E é isso, galera, é poder partilhar de uma maneira descontraída, de uma maneira conversando mesmo, né? Partilhar sobre essa nossa vivência da fé. É isso aí, uma alegria poder estar aqui, receber esse convite, podermos partilhar isso ao longo desses podcasts aqui. Então, assim como meus irmãos acabaram de dizer, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Edilson, mais conhecido como Dilson, e nós estamos aqui nessa noite, nessa ideia de levar uma mensagem, né? Daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivenciamos e com a graça de Deus iremos vivenciar pelo resto da nossa vida. Então nós vamos partilhar essa experiência, né? O que a igreja fez em nós, o que a igreja tocou em nós através da sua palavra. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje. Agradecer ao Léo, idealizador do projeto, por ter nos convidado, e vamos junto nessa partilha aí. Eu que os agradeço, né, por estar comigo nessa aí. Bom, eu queria começar lendo um breve trecho aqui do nosso catecismo, né, Catecismo da Igreja Católica. Esse trecho que vai nos mostrar sobre um pouco sobre como que a transmissão da fé, né, a nossa missão como católicos, né, nós temos essa missão de transmitir essa fé, de ensinar, porque quanto mais buscar a nossa fé é nos aproximar de Deus, né, conhecer mais a Deus. Quanto mais a gente busca essa nossa fé, mais a gente vai se aproximando verdadeiramente de Deus, e essa é a vontade de Deus, que a gente o conheça, né, que a gente esteja cada vez mais próximos a Ele, e íntimos a Ele, não só próximos, né? Bom, vou ler aqui. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele, para educá-los, instruí-los nessa vida e assim construir o corpo de Cristo, assim como a palavra de Deus nos mostra, né? Cristo é a cabeça de um corpo, o próprio corpo de Cristo, né? Que é a sua igreja. A sua igreja, o Edilson vai poder falar melhor do que eu, nós temos a igreja celeste e a igreja militante triunfante, isso. Que de certa forma somos nós, né? Também. Né? Quais são as impressões de vocês sobre esse trecho aqui do catecismo, pessoal? Queria que vocês partilhassem aí. Léo, acho que antes da gente dar o start, essa impressão aí que você pediu,
Acho que é legal a gente deixar claro, né? Fé. O que é fé? Palavra fé. O que é fé? Eu tenho fé no meu time, que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. Aí Tem fé. E aí? Tem fé no meu time. Eu tenho fé pros solteiros que eu vou arranjar uma namorada. E é fé. O que é o significado da palavra fé? Do latim, a palavra fé, ligada à palavra fides, de fidelidade, de acreditar cegamente. Por quê? Eu acredito que o Corinthians vai ganhar. Isso é fé. Por mais que pareça impossível, mas isso é fé. É claro, é uma fé diferente da fé religiosa, fé em Deus. Mas o que eu estou querendo dizer, o significado da palavra fé, e eu quero já concluir aqui. Fé, segundo essa etimologia da palavra, é acreditar naquilo que não se vê. O que significa isso? Por exemplo, nós temos fé na Eucaristia. Nós temos fé que Jesus está na Eucaristia. Nós não vemos Jesus ali. E aqui eu não quero me incorrer numa heresia, mas a gente não vê Jesus. Apesar da transubstanciação que acontece ali está Jesus, mas fisicamente é pão. Concordam comigo? Sim. Não tem Jesus. Cadê Jesus? Não estou vendo. Não, mas tem Jesus. Mas o que me garante que Jesus está ali? É a fé. É acreditar naquilo que não se vê. Então, aí até na Santa Missa a gente reza, né? Eis o mistério da fé. Quais são esses mistérios? Essa fidelidade, a palavra fé nos convida a isso, essa fidelidade. Eu diria que a palavra cega talvez não cabe aqui, mas essa fidelidade firme, decidida. Eu tenho fé em Deus. E por eu ter fé em Deus, aí nós vamos entrar aqui talvez nisso aqui que você falou, nessa transmissão, esse catecismo, esse ensinamento. A gente vai ensinar de Deus, de Jesus. E a gente vai falar para a pessoa, você tem que ter fé em Jesus. O que é isso? Tem que ter fé. É acreditar. Eu não vejo, mas eu acredito. Quando nós estamos diante de um sacrário, Jesus está ali? Está. Eu não vejo ele, mas ele está. E é isso, Então, resumindo e fechando, fé. Acreditar naquilo que não se vê. E as pessoas que não têm essa concepção, essa noção, nós iremos chover no molhado, querendo converter ou querendo falar de Deus para essa pessoa. Se a pessoa não há um mínimo de uma abertura para que essa fé entre nela, não faz sentido. Porque, de fato, é acreditar naquilo que não se vê. Eu acredito no céu. Quem já foi no céu? De nós aqui. Talvez há experiências que nos relate do céu, sim. Mas qual que é a certeza da nossa fé? O céu. Eu não vejo o céu, mas eu acredito. Por isso eu tenho fé no céu. Acreditar naquilo que não se vê. Claro, um exemplo muito distante, né? Falar do Corinthians e de Deus, né? Mas eu acredito que ele vai ser campeão. Entendeu? Eu tenho fé. Não estou vendo, mas... Então você... a fé é uma visão antecipada daquilo que nós cremos. Eu vou para o céu. É uma visão antecipada de que eu vou estar lá. A fé nos permite viver isso. Acreditar naquilo que nós não vemos. E aí, ou seja, nós temos fé em Deus. Nós não vemos Deus, mas nós temos fé em Deus. Aproveitando, desculpa aí, Deus. Aproveitando que você foi na raiz aí da questão, quando a gente fala também em fé, a gente tem que lembrar da fé apostólica, né? A fé dos apóstolos. Que fé é essa? É a fé que lhes foi revelada, né? Jesus estava com os apóstolos, né? Ou seja, eles dão testemunho da fé que eles viram, que eles presenciaram, né? Isso é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente, né? Que é uma revelação de Deus, Deus que veio a nós e escolheu essa maneira de transmitir a fé. Ele escolheu os apóstolos, ele pediu para que os apóstolos, né, fossem por todo mundo. Ide, né? Por todo mundo pregar o evangelho. Exatamente. Então, eu queria só aproveitar o gancho, né, que estava indo na raiz aí da questão, e lembrar também da raiz da nossa fé apostólica, né? E, assim como o Jean disse, muito interessante, porque hoje a gente fala de fé, as pessoas, é acreditar, o que é fé? Muitos se dizem não ter fé e não acreditar, mas o que é de fato, assim como o Jean disse, né? Esse crer, né? Porque o catecismo dá uma noção, o catecismo da Igreja Católica, que ele mostra lá no início como que começou a ser chamado catequese essa forma de transmitir, né? Essa transmissão dessa fé pelos apóstolos, aquelas pessoas daquela região naquela época, né?
Então, assim, a partir dessa definição de fé que nós cremos, eles, os apóstolos, estando junto com Jesus, vendo os milagres acontecendo, vendo esse Deus que se revelou, eles creram, muitos até depois de algum tempo, com alguma desconfiança ainda, depois chegaram a crer realmente. Ele é o Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir desse momento que eles creram, eles começaram essa transmissão da fé, né? Que talvez esse primeiro tópico que a gente fala. Então, essa fé transmitida desde os apóstolos, que conviveram junto com Jesus, que viram milagres, experienciaram esses milagres, foi chegando até nós por sucessão apostólica, de papas, pela tradição da igreja. E nós hoje, né, no ano de 2023 aqui, nós estamos aqui para falar um pouco dessa fé, que é a mesma fé que os apóstolos creram e transmitiram para nós até hoje. Nós estamos nessa linha de entendimento, como que foi catequizado naquela época, e é essa fé que nós cremos, nesse Deus que foi revelado, né, aos homens, para que depois, nós acreditando nisso, talvez consigamos nosso objetivo, que é o céu, alcançar o céu. Temos várias outras coisas propostas de Jesus, né? A caridade, que é o amor perfeito a Deus, para chegar à santificação, para uma busca de uma vida na graça, mas o princípio de uma vida espiritual, o princípio de uma vida ordenada, o princípio de uma vida no crescimento das virtudes, o início é a fé, é acreditar e vivenciar aquilo que os apóstolos transmitiram para nós até hoje, né? Muito bem lembrado aí, até os apóstolos tiveram momentos de fraqueza na fé. Sim. E estava se eu não me engano, junto com ele lá, né? Saulo, né, que também só depois que Jesus apareceu para ele, né? Se eu não me engano, é o evangelho de domingo passado, Tomé. né? Do Tomé. Cara, eu não sei se vocês, assim, eu tenho essa mania de me colocar no lugar, sabe? É muito forte isso aí, esse evangelho, né? Você pensar assim, Tomé duvidou, ele não estava lá presente, duvidou. De repente, no domingo seguinte, né, Jesus entra, estando as portas fechadas, né? Jesus entra e já, de certa maneira, meio que se direciona a Tomé. Põe tuas mãos aqui. Cara, isso é, assim, se for parar para pensar, né, foi um momento muito forte que Tomé viveu ali. Jesus que ele duvidava, ele falou, não acredito de jeito nenhum, vocês estão... Como que ele poderia ressuscitar e aparecer? E aí Jesus fala o que eu dizia da etimologia da palavra fé. Bem-aventurados aqueles que crerem que não terão visto. Somos nós. Nós não tocamos na chaga de Jesus. É claro, a não ser com uma experiência miraculosa, que não vem ao caso, mas caso contrário, nós não tocamos. Mas nós acreditamos. Nós temos fé. E por nós termos fé, nós fazemos talvez o nosso trabalho de formiguinha, a começar, por exemplo, desse podcast, dessa evangelização. É claro, existe toda uma igreja, toda uma sucessão apostólica, toda uma hierarquia. Mas aqui estamos nós, meros operários do Senhor, tentando transmitir essa fé, para que nós possamos clarificar o que é ter essa fé em Deus. Para que a gente talvez complemente, né? Eu também estou aqui com o catecismo, que é um catecismo São Pio X, catecismo resumido do catecismo romano, que ele dá uma definição também de uma fé que talvez nos ajude nesse início, né? Dessa definição de fé. O que ele vai dizer? O que é a fé, então? Que a partir desse momento que nós sabemos que é essa fé, nós vamos entender o que os apóstolos pensaram, como os apóstolos transmitiram e como chegou até nós. Então a fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Então a fé é uma virtude sobrenatural. Ou seja, nós temos o natural, que nós vemos, e a fé é uma virtude acima do natural, sobre a natureza. E não é uma coisa que parte de nós. Então é necessário nós entendermos isso, que a fé não é eu que quero, mas a fé, ela é sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma. Então a fé é uma virtude dada. E é por isso que nós, como
católicos que buscamos essa vivência, para você que nos acompanha também, que tem essa experiência. Seria uma virtude infusa, Edilson, por ser É dado? uma virtude infusa, né? Porque dentro das categorias tem as virtudes infusas, né? Ou seja, que é dadas por Deus, e outras virtudes também que são adquiridas, né? Que é a fortaleza, a justiça e outras virtudes. Se ela é dada por Deus, então eu tenho que pedir essa fé também. Porque talvez muitas pessoas falam, eu não tenho fé, eu não acredito. É necessário, até nós que estamos aqui, que estamos nessa luta, nessa caminhada, pedir essa fé. Por quê? Ela é infundida por Deus em nossa alma, pela qual aí nós apoiamos nessa autoridade. Qual autoridade nós vamos apoiar? Para nós crer e acreditar nessa fé. Quem garante essa fé? De Deus. Por que Deus? Deus não pode se enganar e nem nos enganar, porque senão não seria Deus. Deus não mente. Então em quem que nós cremos a partir que essa fé se infundida em nós? Nesse Deus que não mente. Desse Deus que não pode enganar Ele mesmo. E não pode nos enganar. Então nós cremos com toda certeza, com toda fé, nesse Deus, que é verdade. Tudo que Ele revelou, tudo que Ele falou, tudo que está no Catecismo da Igreja Católica, na Bíblia, na Sagrada Tradição, na Igreja. Nós acreditamos, porque Ele não pode se enganar e não pode nos enganar. Por meio da Santa Igreja e nos propõe a crer. Então a proposta, Ele veio, se revelou, vivenciou, transmitiu, por milagres, os apóstolos creram, e ela infunde por Deus a nossa alma. Nós olhamos com o nosso olhar, seres humanos, com as nossas limitações. Eu creio nesse Deus que revelou. Eu creio nesse Deus que revelou tudo que a igreja nos transmite, tudo que a igreja fala, até hoje. Isso está na tradição, Edilson? E aí nós pedimos isso. Essa fé que você fala que nós cremos em tudo está na tradição? Isso está na tradição da igreja. Aquilo que todos os santos creram, né? Papas, tudo que a igreja sempre vivenciou, é acreditar, antes de tudo, como eu disse, nesse Deus que nos deu a sua igreja como mãe. Então nós cremos de olhos fechados, cegamente. Olha o que você falou. A fidelidade da fé. A fidelidade. Eu creio. Ela é infundida por Deus. Deus não pode enganar e não pode nos enganar. Eu aceito tudo aquilo. E é tudo, né? E uma das primeiras... Padre Jonas fala, o que é tudo? É tudo. É tudo. E uma das primeiras, talvez, assim, que o Catecismo vai falar depois, na sequência também, acredito, que aí é do credo apostólico, né? Não, mas eu acredito em quem, então? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E assim, sucessivamente. Que é o resumo, né, da nossa fé. Resumo da nossa fé, está tudo ali. Né? Que segundo a tradição foram os apóstolos. Cada apóstolo definiu ali talvez um parágrafo, uma parte ali. E é isso que nós cremos. Esse credo é uma verdade de fé. Uma verdade de fé, né? Para eu saber o que eu creio. Mas o que você crê então? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que Ele é? Criador, Ele criou tudo. É muito raso quando nós pegamos só a palavra de Deus, né? Nós temos esse magistério, essa tradição, né? que nos sustenta na nossa fé, né? E aí são séculos, para não dizer milênios, né? De história que sustenta a nossa fé. E santos, vivenciando. Léo, pega aquele tripézinho, esse negocinho, esse banquinho baixinho pra nós. Pega esse. Eu acho que é de bateria. O que é isso aí, Léo? Ô, gente, nós estamos aqui dentro do estúdio do Léo, aqui, ó. Esse cenário aqui, provavelmente. Isso, põe aqui em cima da mesa, Léo. Eu quero explicar um negócio, ó. O Edilson falou aqui eu vou tentar ilustrar. Quando ele falava de fé a respeito da tradição. Para aqueles que estão nos assistindo, talvez muitos saibam, mas eu acho que é uma coisa simples de falar e que talvez aqueles que não sabem, eu acho que é de grande valia para acrescentar na nossa fé. A nossa fé católica, apostólica e romana, por sinal, ela é sustentada por um tripé. Ó. Vamos pegar esses 3 pés do banco aqui. Quando o Edilson falava, ele dizia da tradição. Vamos pôr esse pé aqui é o pé da tradição. Nós temos a palavra de Deus e nós temos o magistério. O que é o magistério, Edilson? Você falou durante a tua palavra, você falou algumas coisas. O magistério é o corpo da igreja. Da igreja. Junto com a hierarquia, a sucessão apostólica. Aqueles que interpretam tanto a tradição e a Bíblia. Então é esse magistério que interpreta. Não, eu vou olhar aqui a Bíblia e olho tudo que a igreja vivenciou nesse sexo, tudo, e defino, seja dogma, seja... Para nós não fugir do tema, mas veja, gente, quando nós falamos da palavra de Deus, a Bíblia, como diria o Padre Léo, ela não caiu zipada do céu em cima dos púlpitos da nossa igreja. Houve alguém que pudesse copilar esses livros.
Houve uma inspiração, houve uma pessoa que sentou, falou, ó, então, querido Filemon, São Paulo, quando escrevia suas cartas, fulano, saudai-vos. Então houve alguém que escreveu isso. Mas há tantos outros livros. E o que, não é a Bíblia aqui, é o catecismo. Mas como que nós chegamos no livro da Bíblia? O magistério. Essas pessoas que sustentou a fé. E diga-se de passagem, na história da nossa igreja, quantos foram mortos, quanto sangue foi derramado para que nós possamos ter a palavra de Deus hoje. Outro dia ainda partilhava com outros amigos. Esse tripé, tradição, palavra de Deus e magistério. Esse banco não cai. Pode sentar aqui em cima dele que ele não cai. Não é um banco não, mas pode sentar aqui que ele não cai. Vou tentar ilustrar. Mas se eu tirar, vamos tirar aí o magistério, tentar equilibrar aqui, ó, ele vai cair. A igreja não é igual nós, 2 pés, precisa de 3 pés para ficar em pé. Então vamos tirar aqui a palavra de Deus, ó. Sem a palavra de Deus, nós não paramos em pé. Se nós não tiver a Bíblia de Deus, não, então vamos tirar a tradição. Muitos questionam essa tradição da igreja. Não, é o que está na Bíblia. Não. Até porque a tradição veio antes da Bíblia. É o que está na Bíblia. Ó, muito antes, aí. Veja o Antigo Testamento, aí. Muito Entendeu? É bem antes de Jesus. Não, vamos tirar a palavra de Deus. Cai do mesmo jeito. A nossa fé é sustentada nesse tripé: palavra de Deus, tradição e magistério. Não tem como nós vivermos a nossa fé sem esse tripé, essas 3 coisas. Porque às vezes nós vemos alguns irmãos, não, eu não acredito aqui na sucessão apostólica. Cara, então você não é católico. Ah, não, eu sigo a Bíblia aqui, mas esse pedaço aqui para mim não dá. Então não dá. Não, eu gosto de tudo aqui, mas aquilo que o padre fala para mim não serve, que o bispo fala para mim não serve. Então desequilíbrio, não tem jeito. É as 3 coisas. Ou eu acredito cegamente, que é o que você acabava de dizer, fidedignamente, a fidelidade nesse Deus que constituiu esse corpo, ou larga a mão. Bem lembrado, a tradição é antes da palavra. Você entendeu? O magistério. Então assim, veja essa formação. Até porque a igreja do 1º e 2º século, praticamente a igreja vivia sem ter definido qual eram os livros do Novo Testamento. Sim, não é. Então, por vivências daquilo que o apóstolo até o século IV, claro, por até aquilo que eles falaram, vivenciaram tudo isso sem Bíblia. Justamente. O Novo Testamento foi começado a ser escrito também depois da morte de Jesus, né? Depois da 20 anos, 30 anos, talvez a primeira carta foi escrita ali, né? E a igreja já existia, essa igreja, né? Que os apóstolos transmitiram essa fé sem esse Novo Testamento. E o que é a primeira, né? Que é o Novo Testamento. E o que sustentou essa transmissão da fé se não tinha a Bíblia? A tradição. A tradição. Ou seja, é uma coisa que sustenta os apóstolos passaram para outros homens. Justamente. Isso, eu vivenciei aquilo. Eu vi aquilo, aconteceu. E nós temos que crer em Jesus. Ele citou, ele passou por isso, ele andou nas águas, ele multiplicou pães. Justamente. Então, para concluir, essa fé nossa é esse tripé: palavra de Deus, tradição e magistério. É uma fé de 3 pernas. Ela não anda sem uma. Vamos aproveitar então, fazer um convite aos nossos irmãos, né? Meu irmão, minha irmã que está assistindo esse podcast, tem dificuldade com a fé, talvez seja até ateu, né? Agnóstico. Sim. Esteja assistindo esse podcast, saiba que você precisa dar o seu passo, né? Como pedir talvez a fé. Exatamente. Né? É necessário que você busque essa fé, é necessário que você se coloque numa caminhada de busca por essa fé. Né? Muitas vezes essa fé ela não é recebida como Saulo, né? que o Léo citou aqui. Saulo teve uma conversão imediata, mas isso é raríssimo de acontecer. Né? Nós temos que buscar essa fé. Inclusive, vamos colocar os bastidores aqui. Nós viemos de um grupo de jovens, né? A gente se conhece desde muito novo. E quanta bobagem a gente já falou na vida, quanta coisa errada que a gente fala. O Léo aqui, ó. Às vezes. O pai das bobagens tá aqui. Vai no debochinho, né? Foi tem que ir lá conversar, Léo. Não. Exatamente. Vamos começar, não é da Zango Podcast. Zango Podcast. A Zé do Pé do Frango. Mas aí, quanta coisa que a gente viveu que a gente fala, cara, como que a gente estava cego, né? Que a gente estava ainda no processo. E claro que a gente não finalizou esse processo, né? Nós estamos ainda nesse processo. Tô dizendo isso porque eu vim do ateísmo,
né? Eu vim do ateísmo, não sei vocês, cada um tem a sua história aí, né? Mas, na verdade, eu vim de uma família católica. Num determinado momento eu perdi a fé e em outro determinado momento eu comecei a entender que não há essa possibilidade de Deus não existir. Isso eu não quero impor a ninguém, tá? Estou falando um testemunho meu. Vendo justamente a natureza, contemplando, como a gente falava, né, numa reunião passada que a gente teve, da contemplação, cheguei à conclusão, né, algo já foi me mostrando que não há como se criar algo, o nada não tem como continuar, né, criando, aliás, o nada não tem como criar algo, o nada ele vai continuar sendo nada, o que é nada, né? Deus só pode criar algo a partir do nada, é o único que pode fazer isso. Então, como eu disse, estou falando de mim, tá? Não quero impor isso a ninguém, mas eu via a natureza, as flores, né? E falava, cara, isso é bonito demais para vir do nada, né? Para não ter um ser supremo, vamos dizer assim. Começou tudo, exatamente. Que deu, né? Então, quero te convidar, sinceramente, a fazer essa experiência, né? Se dá uma chance, por mais que talvez você tenha uma visão errada ou distorcida do que é a igreja, por alguns traumas ou convivência errada, né? Talvez você veio de uma família muito... eu conheço pessoas que vêm até do protestantismo e que, infelizmente, acabam... Eu não quero ofender ninguém aqui, só dando um exemplo também, mas acabam perdendo a fé, né? Justamente por ter sido muito empurrado para essa fé sem fazer essa experiência de buscar intimidade com Deus, né? E essa é uma caminhada, raramente, como a gente falou, como o exemplo de Saulo, são raros os exemplos que a gente consegue ter uma conversão imediata. É necessário uma caminhada, então se dê essa chance de caminhar, se dê essa chance de aprender sobre a fé, de buscar conhecimento, né? Nós estamos aqui para tentar ajudar, né? Coloque nos comentários se tiver alguma dúvida, talvez a gente pode ajudar, né? E é muito importante a gente dar esse passo, né, de caminhada. Dessas dúvidas de fé, colocar nos comentários esse tema para os próximos podcasts, né? Sim. Tem dúvida da fé, ó, e aí? Nossa Senhora, é virgem ou não é? Por exemplo, legal. Sim. Faz parte da nossa fé, então pode colocar aí. Dentro do que o Léo falou, né, eu pergunto para vocês todos aqui, o Léo falou que ele veio de uma família católica e a um certo momento ele perdeu a fé. E aí? Perdeu a fé. E como que eu acho de novo? Uma coisa já falou aqui, né? Nós temos que pedir a fé, né? Até quem já está na caminhada, quem já vive uma vida na igreja, todos os dias, né? O Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? E qual seria, vamos dizer assim, os instrumentos, né, que eu poderia usar para achar a fé novamente? Eu acredito que nós temos caminhos que nos indicam essa fé. Por exemplo, aqui nós temos o catecismo da Igreja Católica, o Léo já acabou de apresentar, que talvez muitos católicos ainda não conhecem, não sabem que existe um documento que resume a totalidade dos nossos 2000 anos de fé, né? De A a Z tá aí. Vai falar do credo apostólico, né? Vai falar do Pai Nosso, vai falar dos mandamentos da igreja. E aí, uma das armas, ou daquilo que Deus nos deu, é usar a nossa própria inteligência, como o Léo disse. Eu racionalmente eu vou buscar, então, compreender e entender que a fé não é um sentimento, né? Não é um sentir. O que está escrito aqui? A fé é uma virtude dada por Deus, sobrenatural. Então, baseado nesse Deus, eu vou crer. Mas para me crer, talvez eu precise conhecer. Então, usar a inteligência nesse conhecimento, né? Dar uma leitura da Bíblia, pegar um Novo Testamento, começar a ler um catecismo, ou a história da igreja, e olhar as situações do mundo que tem acontecido, como o Léo falou, a beleza das coisas, e reconhecer. Há algo. Então, eu acredito nesse algo. Aí eu já começo esse princípio da fé, né? Eu começo a princípio dessa fé. E o que esse Deus grande fez? Não, Deus deixou uma igreja. Jesus fundou uma igreja sobre Pedro. O que essa igreja fala? Ela fala isso assim, assado. E aí eu vou aumentando esse grau. Então eu creio. Em quem? Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vou dar o meu assentimento firme, né?
naquilo que a igreja nos propõe a crer. E é fundamental que a gente conheça os documentos da igreja, né, nesse processo, porque eu já vou resumir a história, né? A gente fica dando murro em ponto de faca, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Exatamente. A igreja tem mais de 2000 anos e você não tem 100. Quem eu sei, né? Quem eu, né? Exatamente. Então, gente, vamos encurtar o caminho. Quem é nós? Nós é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. O que é? Não, eu- Nada. Não, eu não acredito que a igreja fala, porque eu... Vai dormir de Quem que botinha eu na sei? beira do Então, rio. assim, Ô, Léo, mas respondendo a sua pergunta, a palavra de Deus em Jeremias diz: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. Veja, é redundante. Se tu te converteres, eu, o Senhor, te converterei, e na minha presença ficarás. Veja, a mesma palavra em São Paulo é uma espada de dois gumes. São Paulo diz que a espada não entra e sai sem fazer o seu devido efeito. Ela é tão penetrante, tão cortante, que ela é capaz de atingir a alma, diz São Paulo. E o que é essa conversão? O que é essa fé na nossa caminhada? É isso, o que o Léo falou. Em dado momento a fé dele era assim, depois assado. É isso, eu preciso dar esse passo, eu preciso querer me converter. Eu, Senhor teu Deus, te converterei. Mas é preciso eu me converter. É preciso eu ajudar a converter. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, vou fazer uma conversão. Por mais que eu tenha isso na minha mente, que eu vou virar o carro, mas se eu não virar o carro e o carro não virar e não me obedecer, não vai virar. Veja, os dois juntos, é o mecanismo, a engenharia, eu querer, eu agir, a ciência, o negócio faz e vira para o outro lado. Estou indo para frente e volto para trás. E a nossa vida é assim. Se tu te converteres, se tu é eu, se eu me converter, eu, Senhor teu Deus, eu te converterei e na minha presença ficarás. E na presença de Deus nós temos essa verdade da fé. Não tem como não ter. E aí preciso ter essa decisão. Aí o Deus diz, a fé é essa decisão. Eu preciso decidir ter fé. Porque a fé, Deus infundiu isso em nós, mas é preciso eu tomar posse dela. É preciso eu querer ter essa fé em mim. E eu querer ter essa fé é esse passo que Jeremias nos fala. Por quê? Eu ia andando, eu decidi, não vou saber tudo da noite pro dia, não vou. Mas é o começo. Como é que você falou? Vamos lá, então, quando você, crê e tal. É devagar. É igual o que você acabou de dizer, por exemplo. Nós definimos o que era fé. É uma virtude dada por Deus, sobrenatural. Então eu sei o que é a fé. E aí, a partir da fé, eu creio nesse Deus que não pode enganar, eu creio na igreja. Quando eu perco essa fé, eu parei de acreditar nesse Deus, nessa igreja. E aqui é interessante que para baixo vai dizer nesse catecismo. Esse catecismo de perguntas e respostas. Com que pecado se perde a fé? Como que eu posso perder a fé então? Aí ele fala, a fé se perde negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja um só artigo que é proposto para aquilo. Então eu perco a fé quando eu não acredito no credo apostólico. Eu perdi. Não, mas eu, por exemplo, tem 12 artigos do credo. Eu acredito em 11, só um que eu não acredito. Então você não tem fé. Acabou. É tudo que crê, ensina a igreja, entendeu? E aí, beleza, então eu preciso recuperar essa fé. Como eu recupero a fé? Vai falar aqui também. Como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos. Eu arrependo desse pecado que eu perdi da fé e eu vou crer de novo tudo aquilo que a igreja ensina nesse credo apostólico. Então não é um sentimento a fé, é uma adesão. Não, eu não acredito mais. Não, a partir de agora eu acredito e vou vivenciar tudo isso de novo. É uma decisão por acreditar nesse credo apostólico, né? Isso mesmo. Faz todo sentido. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto nosso aí de São Bernardo de Claraval. Os graus da soberba, entra nisso que você falou. A pessoa ela vai perdendo a sua fé à medida que ela deixa de acreditar nas pequenas coisas. Não acredito nisso aqui, mas esse aqui não é para mim. E a nossa fé não é por conveniência. Eu vou até aqui, mas daqui para frente não me serve mais. Não. É tudo. É o que Deus disse. Por exemplo, o que a igreja ensina sobre o assunto X? É isso. Bateu o martelo, acabou. Isso. Mas minha opinião não é essa. Não. Vamos lá. Não vamos discutir isso aqui que não é o tempo. Fertilização in vitro. O que a igreja fala sobre? Pum, pum, pum. Não, mas eu acho que não é bem assim. Pena de morte. Favor ou contra? Não, acabou que estuprou, matou, esquartejou. Não, mete bala. Aborto. Aborto.
pum. Não, mas é criança anencéfala. Não, foi distúrbio. Como é que Eu acho. entendeu? que Não. Nós temos referência. Eu não acho nada. Acho nada. O que a igreja diz? O que a palavra de Deus diz? O que o magistério diz? Aí por isso que é o Porque Deus não critério. pode se enganar, não pode se enganar. Ele falou e eu Acabou. creio. É a verdade. Acabou. Eu quero citar. É difícil para nós de aceitar muitas vezes essa verdade. E muitas vezes, Sem assim, sombra de dúvida. antes do Léo falar ali, nós que estamos na fé há muito tempo caminhando, quantas coisas nós vamos falar assim, mas isso aí é duro de acreditar. Nós mesmos questionamos, mas eu acredito, porque não é um sentimento, não é escolha. Mesmo eu tendo, talvez, na minha concepção, não, isso aí, não, mas eu vou aderir a essa fé, porque a igreja está falando. Eu aceito, mesmo sendo difícil de compreender. Sim. Esse que é a fé. E olha só, eu vou já adiantar, o catecismo nos diz, a fé é a resposta do homem a Deus. Eu vou ler completo, mas Sim. é bom a gente Interessante, guardar isso aqui, porque isso aqui diz tudo, né? Vai responder, né? Já na primeira sessão aqui, eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos, importantíssimo, né? E na oração, nos perguntamos, o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a ele, se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. A fé, então, é a resposta do homem a Deus, é a resposta que nós damos a Deus. Deus que veio, nos ensinou, nos revelou, né, nasceu da Virgem Maria e mandou a sua igreja ir pelo mundo. Hoje somos nós. E ele espera essa resposta do E que homem. resposta nós damos? Isso. Né? Em tudo. Aqui falou, Isso é na bom. liturgia, na vivência dos mandamentos. Na oração. Por quê? Viver, na oração, exatamente. Viver os mandamentos também é um ato de fé, né? Aliás, é um dos maiores, né? Sim. O próprio Jesus falou, aquele que me ama guarda minhas palavras. Eu não vou lembrar exatamente, mas é por aí, né? A liturgia bem vivida, né? Tudo isso nos remete à fé. Às vezes eu falo por mim agora também. Às vezes eu penso assim, nossa, eu tô tão fraco na fé, eu tô tão abalado na fé, mas aí eu penso, eu tô em estado de graça, eu tô indo na missa, né? Eu tô me esforçando para estar nessa oração, né? Já confesso, eu tenho uma dificuldade com a oração pessoal, mas estou me esforçando para fazer isso. Nós estamos aqui fazendo esse podcast. Por que disso tudo? Se a gente não tivesse fé, não faria nada. Não rezaria nem um Pai Nosso, né? Então, tudo isso não, que nós somos miseráveis, isso é muito pouco, né? Mas tudo que nós fazemos para Deus, no intuito de amar a Deus, pode se chamar de fé, não pode? Sim. Porque essa é a resposta a Deus, né, que você acabou de ler. Que nós somos chamados. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos diz qual o objetivo de Deus ao criar o homem, o ser humano. Há um único objetivo no coração de Deus, não outro. E por isso o motivo de nós estarmos aqui e o motivo da nossa fé. Deus criou o homem para que fosse feliz e fosse para o céu. Não tem outro desejo no coração de Deus. A tristeza, a morte, a doença entrou no mundo pelo demônio, pelo pecado. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, que é o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria. E como que é a nossa resposta de gratidão a Deus a isso? A fé, que eu acabou de dizer o Catecismo da Igreja Católica. A resposta do homem a Deus é a fé. Se dizer que é fácil, não é fácil. No entanto, é desafiador e nos convida a viver essa radicalidade da fé. E ao mesmo Como? tempo... Que jeito? É na luta, no dia a dia. Né? Exatamente. Eu quero colocar agora aqui uma hipótese, né? Vamos supor, né? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação mesmo. Vamos supor que Deus apareça aqui agora para nós, se revele aqui para nós, né? A partir do momento que Deus se revela, acaba a nossa fé, porque nós estamos vendo, nós estamos presenciando e vivendo o próprio Deus, né? Na nossa frente. Se nós tornássemos
a pecar após uma experiência dessa, eu acredito que seria muito mais grave, muito mais devastador. Então, de certa forma, a fé, ela também nos ajuda, né, a melhorar a nós mesmos, né? Isso eu estou fazendo uma suposição aqui, claro que existem outras possibilidades aqui, mas para chegar nessa conclusão de que a fé nos ajuda a melhorar na nossa caminhada com Deus, né? Eu tenho, vamos dizer assim, se eu cair, por que eu vou me levantar e vou me confessar? Porque eu tenho fé, porque eu quero melhorar e quero agradar a Deus, né? Então, eu acho que esse é um aspecto também interessante da fé. Claro que aqui abrindo um aspas e pedindo licença para a doutrina. Eu estou fazendo uma suposição aqui, né? Para que a gente possa refletir sobre a fé, né? Então, que fique claro, isso não é, né? Vamos fazer assim, abrindo um aspas aqui da questão do catecismo, só para a gente ter uma reflexão a respeito, né? É muito positivo também, penso eu, que a gente reflita algumas situações, né? E vai ser falado, essa resposta do homem a Deus. Então nós temos que responder com atos, né? Crendo. Porque, por exemplo, Santo Agostinho vai nos dizer, no livro nas Confissões, até está no Catecismo, no parágrafo 26, nós fomos, assim como diz o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus criou tudo. Então nós fomos criados por Deus. Então o que ele vai dizer? Nós fomos criados por Deus e para Deus. Então nós só temos um sentido na nossa vida. Nós fomos feitos para Ele. E o nosso coração não repousará, não vai descansar enquanto nós não encontrarmos esse Deus. Então por isso nós vemos tantas pessoas, nós, quantos batidos de cabeça nós demos na vida, tentando nos encontrar nesse mundo, em nós mesmos, em outras pessoas. Mas não. O carro foi feito para andar 180. Não, quer que ele ande 200, ele vai andar? Não. Ele foi feito para andar até 180. Nós, um resumo, claro, uma comparação que nada a ver, mas que um resumo. Nós fomos feitos para quem? Para Deus. E o nosso coração não vai descansar. Se quiser por fazer Deus outra coisa, tem jeito, não e tem. para Deus. E aí vai ver aqui, tudo aqui que nós vamos vivenciar depois de acreditar e de crer no nosso trabalho, na nossa vivência, vai ser essa tentativa, né? Porque deveria ser certa, né? Como santos. Mas essa tentativa de vivência na fé. Numa vivência no crescimento das virtudes, nesse trabalho de podcast do Léo diz. Então sempre é uma tentativa, alimentando e buscando através dessas coisas a fé. Então o nosso coração está aqui, o teu coração, irmão, não vai repousar, não vai descansar, vai ficar inquieto, imperturbado, buscando, e não vai encontrar. Porque Santo Agostinho passou por tudo e ele chegou a essa conclusão. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. O sentido da nossa vida está em Deus. E é através dessa resposta que nós vamos dar. Porque o sentido das coisas, né, eu gosto de dar esse exemplo, não está nas coisas, está sempre fora. Eu explico. O sentido de você estudar não está no estudo. Está em eu pegar um diploma e entendimento. O sentido do diploma, de eu pegar uma formação, não está na formação, está em arrumar um trabalho. O sentido do trabalho não está no trabalho, então eu ganhar dinheiro. Mas o sentido de dinheiro está no dinheiro? Não, no dinheiro para me sustentar minha família, e assim sucessivamente. O sentido da nossa vida não está aqui nessa terra, está fora. O sentido da nossa vida está em Deus. Então nós estamos aqui para Deus. O sentido das coisas está fora. Seria então correto afirmar que nós só seremos felizes plenamente em Deus? Plenamente felizes em Deus. O Padre Léo dizia, né, que daquele jeito dele, né, eu tenho tanta dó de quem não acredita em Deus, de que vai morrer e vai acabar tudo ali, né, e não acreditar na vida eterna, né, e realmente é isso, né. Completando, né, fala, tem dó de quem é feio, mas tem dó de quem não tem fé, e esse é um coitado, esse é um miserável. E essa felicidade nós vamos encontrar diante das lutas, dos sofrimentos, daquilo que nós passamos, daquilo que nós passamos, e mesmo assim, não, eu creio nesse Deus. Mas quando você fala dessa fé como resposta, Deus, como nós provar nossa fé para ver se ela é genuína? Por exemplo, na matemática, se nós fazemos, por exemplo, assim,
2 mais x igual a 4. Você sabe que o x é 2. E você faz de trás para frente. Você põe 2 mais 2, o que é o final? Que 4. Você faz de lá para cá, tipo, você tira a prova. Falando numa equação simples. Mas outros cálculos mais complexos, você faz de frente para trás, frente para trás, trás para frente, você chega no mesmo resultado. O que eu quero dizer é isso. Você tira a prova para você ver se está certo. Eu lembro quando eu fazia prova de matemática, eu fazia, mas será que está certo? Aí você tirava a prova, você fazia a conta de um outro jeito. Eu não lembro, não sei mais nada. Mas eu sei que fazia um outro jeito e eu provava que era aquilo lá mesmo. Mas e a fé? Como que nós provamos se a fé é verdadeira? Quando você falava, me vinha na cabeça. Como eu sabia se a minha fé está verdadeira, se ela está certa? Por exemplo, nas adversidades, na morte, na crise financeira, na separação conjugal, na doença. Eu acho que são momentos que a gente consegue provar a nossa fé. Não os únicos, mas são momentos que nós conseguimos provar a nossa fé. Sim. Por exemplo, você casou com a pessoa, você ama ela e tal, em dado momento ela te trai. Eu não consigo me imaginar hoje nessa situação. Aqueles que já passaram por isso podem dizer muito melhor do que eu. Como provar a sua fé nesse momento? E aí você vai ver ali e fala, não, ou eu acredito. Não é no sentido de ser cordeiro para tudo, mas no sentido assim de saber se a minha fé é verdadeira naquilo que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E qual que é o objetivo de Deus para mim nessa terra? Naquela resposta que o Léo falava, que você acabava de dizer, como resposta de fé, na morte. Mas por que, Deus? Por que tinha que ser eu? Eu acho que aí nesse momento a gente acredita. Apesar de, eu continuo acreditando em Deus, a minha fé é essa. Paraná. Vamos aproveitar esse gancho aqui e passar a palavra para o nosso irmão Edilson aqui, que recentemente viveu uma experiência que eu também vivi, né? Que é uma experiência de morte na família, de um ente mais que querido, mais que amado, que é o pai, né, no caso, né? Sim, o Jean falava isso e é interessante. Por quê? Eu ter fé, quando tá tudo beleza, tá tudo ótimo. É fácil. Eu ganho X por mês, o dinheiro tá sobrando, os filhos tudo bem, minha mãe tá ali, meu pai tá ali, beleza, o Deus maravilhoso, eu creio nesse Deus, o Deus é... Mas e aí a hora que vem as adversidades? Como o Léo acabou de dizer, há 7 meses atrás, eu perdi meu pai. E ali veio, realmente, eu que há muitos anos, talvez, de tempo de caminhada, e eu confesso para vocês aqui agora, não tinha partilhado com ninguém, talvez eu tô conversando com seus irmãos aqui, para ele estar vendo também. O Léo tinha convidado a fazer o podcast, na segunda-feira, nessa semana, eu tive, vamos dizer assim, talvez uma crise, né? Eu tive aquela lembrança, algumas vivências, algumas coisas, eu falava assim, não é possível. Eu tô tanto tempo na fé, na caminhada, nós rezamos tanto, para que Deus não levasse meu pai. E veio na minha cabeça, falei, eu tô partilhando com vocês sinceramente. Eu falei, no banheiro, eu lá e Deus, tudo mais. Eu falei, eu vou largar a caminhada de fé. Pensei, vou sair da escola, que não adianta nada. Vou parar de ir na missa, essas coisas. Vou começar ali, talvez até a minha esposa depois não vai entender, tudo mais, depois quanto tempo eu vou. Porque parecia que não estava adiantando naquele momento da crise. E aí, realmente, eu falei, mas e agora? Eu estava chegando nesse ponto que a pergunta que o Léo fez. Ou seja, eu estava perdendo a fé, deixando de crer, né? E olha pra vocês verem como é que é interessante. Eu estou aqui falando no podcast, falando de fé, e ao invés talvez de eu testemunhar uma coisa positiva da fé, eu estou falando aqui da experiência que eu tive, porque nós sabemos que há limitações, há dificuldades. Sim. E eu falava assim, em tanto sofrimento que nós passamos, eu lembrava da minha mãe, tanto está sofrendo nas nossas lutas, meus irmãos, aquela dificuldade, eu falava, mas meu Deus, por quê? E eu questionava. Eu falava, eu vou largar. Porque é tantas lutas, é tantas coisas, porque quando eu me proponho a vencer essa fé, eu tenho as minhas vivências que eu tenho que vivenciar, para que eu consiga amar esse Deus, não por sentimento, mas eu escolho esse Deus, porque eu fui criado para ele eu quero chegar ao céu. E eu mesmo sabendo de tantas formações, de tanto tempo que eu tenho, de leitura, de busca, de entendimento, me bateu isso. E gente, eu falei... Para quem não conhece, né, aqui para nós é Edilson, o Edilson,
Ele é um dos gigantes daqui, que a gente conhece. É ou não é? Tô Não, falando tá. besteira. Professor Edilson. Fisicamente, tudo, né? Olha o tamanho. Intelectualmente. Esse cara, ele é um dos grandes, né, das grandes referências que a gente tem na igreja, né? E como é importante ele também estar revelando, tá falando desses momentos de fraqueza, como a gente falava de Tomé, né? Você quer completar? Depois eu... Sim, porque ali eu olhava e falava assim, ó, não, eu vou largar a mão. Porque eu não tava... E aí, claro, as tentações naturais minhas, né, e de outras coisas, mas ali naquele momento, nessa semana, eu falei, vou fazer um podcast essa semana, como que eu faço? E aí já veio na minha cabeça, eu falei, eu preciso de buscar algo para que eu não... Por quê? Vai dizer o Santos, há duas tentações que a gente não pode questionar ou buscar, senão a gente perde. Para nós lutando para viver, é a luta na busca da castidade e a tentação contra a fé. Se eu tentar enfrentar essas duas, eu vou perder. Para nós casados, que somos homens, que buscamos nossas lutas, a castidade. Foge, igual o diabo. Foge da situação. E na tentação da fé, quando viu com pensamento de fé, você foge também. Foge. Porque aí é uma tentação que pode nos fazer com que percamos a fé. E ali eu levei o pensamento de Deus, rezei e falei, o que eu vou fazer? Eu tinha o catecismo romano, o catecismo que tem lá em casa, eu falei, eu vou começar a ler o catecismo romano. E aí começou a vir essas frases, que a fé é uma virtude sobrenatural, dada por Deus, e crer na revelação e tudo mais. E aí aquilo foi me alimentando novamente, eu falava, nossa, mas o que eu estava fazendo? Para onde que eu estava indo e tudo mais? E aí veio na minha cabeça, eu falava assim, ó, mas eu amei tanto meu pai, amo. E se eu creio que Jesus falou que haverá ressurreição dos mortos, há uma vida eterna no céu, há a possibilidade de eu encontrar com meu pai no céu, Acabou. na alegria eterna, sem sofrimento, sem nada. Ele passou por essa vida, eu tenho que terminar de passar para chegar lá, porque meu pai, graças a Deus, morreu, mas com os sacramentos, então eu creio que há salvação, assim espero, e que eu chegue lá também. E aí veio esse consolo, eu falei, não, Jesus falou, Deus falou que haverá. Aqueles que lutavam vão chegar lá. Isso é a fé. E vai ser, e essa é a fé. E aquilo me alimentou, eu falei, então é isso que eu tenho que buscar cada vez mais. Amar esse Deus, buscar esse Deus, e lá nós vamos entender tudo que passamos, tudo que não, mas aí, diferentemente, na alegria eterna, sem sofrimento, reencontrar o nosso familiar, as pessoas que nós perdemos, e aí sim nós vamos ser verdadeiramente felizes. Mas eu conto isso, como disse Léo, para mostrar que também assim como nós, não é um sentimento, eu senti, não, a fé é uma adesão, a partir do eu determinei, falei, não, eu creio, veio aquela da sobra, mas eu creio sim, é isso mesmo, e eu vou continuar seguindo isso. Mas cheguei a pensar, vou sair da escola, não vou começar a ir na missa mais, vou tocar minha vida, tá, beleza, porque parecia que veio aquele choque. Então nós precisamos ficar atentos cada vez mais, não sucumbir diante das adversidades, da doença, da traição, da morte, igual o Jean disse, das grandes lutas, da dificuldade financeira, da criação dos filhos, não é fácil. que não é fácil. Quando tá tudo bem, tá beleza, mas vai vir as dificuldades. E aí, mas só que aí nós temos E o que nos sustenta? a fé. Exatamente. Como você falava aí na questão da sexualidade e da fé, é importante que a gente fuja, né, quando vem essas tentações. E aqui vale a dica, a prudência, né, com relação a isso. Não seja imprudente, não veja, não tenha coisas que você... Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Mas essa imprudência pode te levar a cair. Bom, isso é uma dica. Agora, e quando envolve questões tão fortes, né, como a perda de um ente querido, a perda do pai, né, eu já perdi o meu, assim, meu pai já faleceu, né, como o Edilson disse, a gente tem a fé de que não perdemos, né, apenas para esse mundo aqui, né? Desse mundo, né. Situações como o Jean estava falando mais cedo, estupro, etc. Tantas situações que são graves, que nos desequilibram, né? É importante você falar isso também, a questão de que a fé, ela não é um sentimento, Não. ela é uma decisão. Eu escolho acreditar importante, naquilo. exatamente. É importante que a gente tenha isso em mente. E voltar a olhar para o próprio Jesus. Que ele O falou. pai de Jesus faleceu. E Jesus podia ter ressuscitado ele.
Ou não? Claro que podia. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou ele mesmo, né? E deixou, vamos pensar aqui, Jesus deixou o pai dele partir, né? Jesus carregando a cruz, caiu. Então, eu não me lembro agora quem, mas isso não é o caso, mas que me ensinou uma vez. Tudo que Jesus fez foi para nos ensinar algo, né? É claro que Jesus não precisa de ter a fé como nós, apesar de ele ter sido 100% homem, né, também. Mas nós temos que sempre estar com o olhar nele, né? Nós podemos cair. E aí é importante lembrar, não, mas eu decido por crer, eu decido pela fé. Muita gente acha que a fé é aquele sentimento de fazer a gente chorar, de eu senti um calor no coração. Agora não estou sentindo mais, então não tem fé, Exatamente. perdi. Não estou dizendo que não acontece, Sim. claro que acontece, mas... Isso. A fé, na educação física, o Edilson não me deixa mentir, nós estudamos, o centro de gravidade do nosso corpo nos mantém de pé. Claro, o cerebelo que nos confere o equilíbrio, mas o centro de gravidade é ali o meio, o centro. A fé é esse centro de gravidade para a nossa vida. E aí existe aquela máxima, né? Que ter essa fé não é um sentimento, ou até pode ser num primeiro momento, mas a fé é decisão. Eu decido ter fé. Decido Acabou, acreditar ponto naquilo. final. Porque Deus é Deus. Deus é Deus e acabou. E aí? O credo niceno, Constantinopolitano. isso, fala, né? Deus de Deus, Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Acabou, resumiu, é isso. Então, esse centro de gravidade da nossa existência é a fé. Por mais que eu vou lá na frente, mas eu volto, é aqui, o centro de gravidade é aqui, a fé. Eu fui Você lá. foi lá? Falei, Não, mas volta. Não, é aqui. Entendeu? Claro. Então, assim, é claro, acho que há esses momentos que nós perdemos esse equilíbrio, Perdemos. mas nós temos que voltar. Aliás, nós devemos voltar. Perdemos. Pelo sentimento? Tá, acho que pode existir. Acho que não é pecado que exista. Não. Só que eu acho que é raras vezes. Mas não esperar. Ousaria dizer que muitas vezes, ou quase nunca, muitos Quase. nunca sentirão. Por que eu digo isso? Eu decido por Deus. Hoje, eu decido por Deus. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida todo dia, o tempo todo. Nesses 4 cantos do mundo de meu Deus aí. Mas o que me sustenta nesse centro? É a minha decisão. E isso é racional. É porque às vezes a gente quer sentimentalizar ou querer dar explicação demais por essa razão e na verdade não é. E aí a pessoa, quando ela sai desse equilíbrio, por exemplo, no caso de uma morte, ela quer justificar pela razão o porquê dessa morte. E aí ela começa a beber em outras fontes de outras verdades, mas que não são verdades. O que a verdade da fé ensina? Morreu, ressuscitou, foi para o céu, se tiver em estado de graça, ponto E final. vamos encontrar lá. Não, mas eu tenho que conversar com meu pai, não pode, Deus não, Deus errou. Eu até hoje tenho hora que dá vontade de combinar com Deus, porque que ele levou o Padre Léo, não podia. Não sei, por que levou, não sei. Foi, Mas o que a minha fé ensina? Que pela graça de Deus ele está no céu. Eu vou pedir intercessão dele. Então, por mais que às vezes a gente vai lá na frente e volta, por exemplo, uma pessoa que tem muita vontade de engravidar, não consegue por N motivos, eu vou recorrer a um recurso tal, mas o que a nossa fé ensina? O que é a verdade da nossa fé? Não, mas você não está na minha pele, você não sabe. É que a gente quer, pela nossa inteligência, e isso é a graça de Deus que nos deu, né? Louvado seja Deus pela nossa inteligência. Mas nós queremos racionalizar tudo, nós queremos explicar Deus, e Deus não se explica. E queremos ser Deus também, inclusive. A gente vive Deus, Deus a não gente cabe busca na essa nossa fé. Não. cabeça. E aí, dando sequência que o Jean acabou de falar, aqui, eu estou lendo aqui, esse catecismo aqui é maravilhoso. Então, beleza. Qual que é a pergunta? Podemos compreender todas as verdades da fé? Não. Não podemos compreender todas as verdades da fé, porque algumas dessas verdades são mistérios. E aí ele fala, o que é os mistérios, então? Os mistérios são verdades superiores à razão.
nas quais devemos crer, ainda que não possamos compreender. Esse catecismo é Por que então violentíssimo. devemos crer nesse mistério, São do Crente? Por quê? Devemos crer nos mistérios porque Deus os revelou, sendo Ele verdade infinita, bondade, não pode enganar-se nem enganarmos. Então, não compreendi, não sei o que é. É esse Deus. Infelizmente, não É. tem diálogo ou conversa com aqueles que não querem acreditar nessa magnitude de Deus. Porque nem tudo está escrito aqui, não vai dar pra Porque compreender não tudo. vai dar, né? Infelizmente, mistério. infelizmente Acima da não, razão. infelizmente. Acima da É razão. porque a gente quer Mas racionalizar mesmo assim tudo, eu falo, né? não, mas Deus falou, Ele é infinito, bondade e misericórdia, Ele não pode enganar. Então eu creio. Pronto, acabou. Morreu, acabou Se com Deus exatamente. coubesse na nossa cabeça, ele não seria Não Deus. seria né? Deus. Né? Exatamente. E aí vamos colocar aqui também mais um ponto. A ciência, e que fique claro, aqui não tem ninguém inimigo da ciência, muito pelo contrário. Mas aqueles que se apoiam da ciência para chegar a uma conclusão de Deus, esses também, fica aqui o convite para repensar isso, né? Não sei quantos anos você tem hoje. Vamos supor, você tem 50 anos. A pessoa tem 50 anos. Faz 50 anos que você está tentando entender Deus, né? E vamos tentar aqui E não vai. se aproximar mais de Deus para que você experimente esse Deus, né? Sim. E quando eu falo experimentar Deus, vamos repetir, não é sair chorando, não é sair Pode sentindo. acontecer? Pode acontecer. Sim. Exatamente. Mas não é a maneira de experimentar Sim. Deus, né? Talvez você fale, eu não senti o meu coração ardendo, essas coisas, né? É importante que a gente tenha isso em mente e muito claramente. Se você tem 50 anos, meu querido, faz quase nada que você está achando que você entende Deus, achando que você pode, pelo que a humanidade sabe, né, que a gente chama de ciência, que começou aí, se eu não estiver enganado, pelo século VI antes de Cristo. O que é isso? Vamos colocar aqui geologicamente falando, é quase nada que a gente ainda tem de conhecimento. Quanta coisa o homem bateu o martelo e depois viu que não era, né? Então, assim, fica esse convite também para que você que tem essa opinião formada, eu me apoio aqui em tal livro, em tal cientista, né? Faça essa experiência você, não seja de colocar bater um martelo mesmo nessa questão que é tão importante para a nossa vida. Deus nos quer e num contato próximo, Deus quer intimidade conosco. Muita gente confunde até o temor de Deus com essa questão. A gente tem temor de Deus para que a gente esteja mais apto a estar na intimidade com Deus, né? Nesse amor de Deus. Então, tente buscar fontes mais adequadas. Talvez as fontes que você buscou na sua caminhada de fé, ou as experiências que você teve na sua caminhada de fé, não foram as adequadas para aquele momento, né? Busque você se esforce, como já falou, se tu te converteres, eu te converterei. Eu já vivi isso, né? Em momentos que eu estava em pecado mortal, querendo muito uma confissão para voltar ao estado de graça, né? E eu já vi, falei, nossa, mas do jeito que... Era uma outra situação, né? Tempos atrás, que a confissão estava difícil de acontecer, né? E aí eu falei, mas eu vou me converter mesmo assim. Eu vou voltar a rezar o terço diariamente, eu vou voltar a fazer minha oração, ainda que pouca, né? Eu vou voltar a caminhar e, de uma maneira surpreendente, Deus proveu essa confissão que tanto eu queria, né? Nessas pequenas coisas e em outras coisas grandiosas, Deus se mostra também, né? Deus se faz presente na nossa caminhada. E como é bom quando a gente se converte, a gente se esforça por nos converter e de repente, de uma maneira que a gente não esperava, uma confissão nos lava, né? Nos limpa. A confissão também é uma experiência dessa, né? Que você, talvez num primeiro momento, não entenda ou não
não sinta nada. Né? Confessei, mas eles falam que a gente se sente mais leve, não estou sentindo nada. Mas continua caminhando. Não precisa nem para emagrecer, então. Ué. Sentiu mais leve? Sentir mais leve. Mas é isso, né? E aí, talvez no último tópico nosso, né, que a gente tinha compartilhado, dessa questão na fé nos tempos de hoje, né? Sim. E aí fica para nós. Como vivenciar, né, talvez, a fé nesse tempo de hoje? Né? Como A fé não muda, né? A fé não muda, né? Os tempos mudam. Os tempos mudam. A fé não. As coisas se tornam cada vez mais pessoas, infelizmente, com mais ideologias, com mais coisas acontecendo no mundo. Com a internet, que Com a muitas internet. vezes acaba sendo uma infernet, né? Uma internet, exatamente. E aí, dentro disso, as pessoas não tá conseguindo ter acesso a essa fé. Qual fé? Nesse credo, nesse Deus. Ou seja, as pessoas estão muito dispersas. Então, talvez para nós fique esse questionamento. Essa busca dessa compreensão da fé, mesmo nos tempos de hoje. Porque hoje, os tempos, a fé é a mesma, como eu disse. Mas o mundo em si tem pregado cada vez menos. Não crê, isso não existe, isso não precisa. O mundo é só isso aqui mesmo. Então há talvez um desafio para nós hoje, né? Primeiro para nós vivenciar e mantermos firmes na fé, e para aqueles que ainda não chegaram, de chegar a esse conhecimento da fé. Porque os tempos são difíceis, muita dispersão, assim como dia leu de internet, redes sociais, etc. Pessoas não conseguem parar um minuto para ler, ou para meditar, para entender o que é. E esse desafio para nós. As novas doenças, né? Ansiedade, depressão, tudo mais. O que é a garantia da fé? O que a fé nos garante? Eu ter fé. Qual que é a garantia dela? A garantia da fé é o amor de Deus derramado por nós na cruz. Essa é a garantia da fé. Como pode um Deus tão grande vir até nós e morrer na cruz para pagar os nossos pecados? Essa é a garantia da fé. Para que nós tenhamos possibilidade de ser salvos, né? Para que Deus se ofereça como sacrifício por nós. E aí, quando nós dizíamos que Deus não é sentimento, Deus é decisão, e que se há sentimento, beleza, tá tudo certo, bola para frente, mas se não há, que é a maioria das vezes, aí mais bola para frente ainda. Queria partilhar uma experiência com vocês, talvez vocês conheçam, de São Felipe Neri. São Felipe Neri, dado momento que esteve na igreja de Roma, enquanto ele fazia essa oração, aí a gente vê os graus, né? O cara tá, né? Ele fazia essa oração, ele pedia para que Deus amasse ele. Ele começou a oração dele e já falou: não, Deus, não me ama tanto. Diz a história que doía o peito dele fisicamente, de tanto que Deus amava. Ele começou a gritar como um louco, falou: Senhor, não me ama tanto. E hoje, fisicamente, como milagre, diz pela ciência, né? O coração dele dilatou de tamanho 2 vezes, deslocou as 2 costelas superiores do lado esquerdo, como um reflexo desse amor de Deus que amava ele naquele momento. Que quando ele estava nas paredes da igreja ali pedindo para que Deus amasse ele, ele falou: não, Deus, o Senhor vai me matar de tanto amor. Um sentimento, né? Ele sentiu esse amor de Deus. Queira Deus que nós tenhamos essa graça, né? Queira Deus. Uma grande graça. Mas, ainda que nós não tenhamos, mas que nós possamos ser como ele. Padre Léo ensina que a oração simples e sincera é que chega ao coração de Deus. Após ouvir tudo isso que nós falamos aqui hoje, como ter mais fé? Ou, aliás, como ter fé que eu não tenho? A oração simples e sincera. Como que é essa oração simples e sincera? Felipe Neri fez. Senhor, me ama. Conversar com Deus. Senhor, me ajuda. Eu não acredito em nada. A oração é um diálogo, né? Entendeu? Exato. E aí, a partir daí a gente faz essa experiência que queira Deus que possa ser miraculosa, como é São Felipe Neri, mas que se não for, tá tudo certo também. Então essa oração simples e sincera: ó Senhor, coloco aqui na tua presença, Estou sem passando por bosta isso, nenhuma, passei sem por nada, aquilo. não tô acreditando, o Senhor vacaiou comigo, olha aí, Sim, olha é minha sincero, vida, é uma conversa, que lereia que tá a minha vida. E a partir daí, essa oração simples e sincera, essa garantia da fé, que Deus nos ama,
a partir dessa oração simples e sincera, Deus nos garante que Ele vai nos amar. Ou melhor, que Ele nos amou, nos ama e sempre vai nos amar. Importantíssimo, né? Manter isso aí em mente também. Completando aqui também o que o Edilson está falando, eu tive a oportunidade eu fui convidado para tocar na homenagem a um amigo meu, né? Eu sou músico e um amigo meu estava sendo homenageado, me chamou, né? Para o acompanhar. Eu tive a oportunidade de ir e nesse local estava acontecendo uma exposição artística, né? Quadros e tal. E dentre esses quadros tinha um que tinha aqueles santinhos, que falam, aqueles panfletinhos de pessoas falecidas, né? Ali da década de 50, 60, né? Talvez alguns antes, né? 30. E me chamou muito a atenção a maneira que todos eles pediam orações pela alma daquela pessoa, né? Suplicamos que orem pela alma dessa pessoa constantemente, que em suas orações sempre se lembrem dessa pessoa. Esse é um hábito que, por exemplo, eu vejo que os tempos mudaram e nem sempre a gente vê isso, esse pedido de oração pelas almas, né, que é tão importante e que é da nossa fé. É da nossa fé. Desde os tempos das catacumbas, né, não tinha ali o termo ainda purgatório, né? Essa palavra veio a surgir depois, mas lá no começo você já tinha, no primeiro século, né, do cristianismo, você já tinha escrito ali nos túmulos: rogai pelo fulano, né? Rezem pelo fulano e tal, né? Mais ou menos essas palavras. Se eu estiver errado, comentem aí, pessoal, nos corrijam também. Mas é um hábito que eu vejo que estamos perdendo. E a fé não pode mudar. Os tempos mudam e a gente tem que se adequar, né? Eu creio que após muito estudo e debate a respeito disso, por exemplo, hoje eu começo a ver o Concílio Vaticano II como essa adequar-se aos tempos modernos com a mesma fé. Como chegar ao coração do homem com a mesma fé da igreja. Com a mesma fé da igreja, através de outros tempos. Né? O Concílio Vaticano II, da modernidade, dessas coisas. Ele vem exatamente mostrar isso, que é possível acontecer isso, mas nós não podemos descuidar também. Isso eu estou falando do pessoal, nós, no dia a dia ali, né? Não podemos descuidar disso aí. Para não abandonar também tudo aquilo que sempre foi ensinado, ter talvez esse equilíbrio. Né? Exatamente. Isso aí. E eu acho que é um assunto que nós temos que tratar mais vezes, né? Da fé. Porque como está a minha fé, né? Como o Gilson falou sobre uma experiência que ele teve, né? Por mais vezes que a gente tenha mais esse pensamento de cultivar a nossa fé, né? Para que essa fé aumente, né? E queria convidar você que está na sua casa aí, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que talvez você conheça, que talvez tenha uma dúvida ou precisasse ouvir alguma coisa que foi dita aqui hoje, que você possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever também no nosso canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas, consiga evangelizar mais pessoas. E esse é somente o primeiro. Se Deus quiser, de muitos que virão, né? Show de bola. Sucesso total. Compartilhe aí, comente algum tema, talvez você tenha alguma dúvida, alguma coisa, queira ouvir aí que os nossos irmãos, que a gente partilha aqui. Nós vamos estar ouvindo a todos os pedidos aí, se Deus quiser, acatando, né? Isso aí. Quero agradecer, né, a vocês pelo apoio aqui, agradecer a partilha, né, a amizade de tantos anos. Esses aqui são irmãos especiais na minha vida, né? E de tantos outros, claro, que temos tantos outros. E que bom que conseguimos, né, dar esse início. Finalmente. Foi dada a largada. Foi dada a largada. Isso aí, pessoal. Muito Show de obrigado. bola, um abraço, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo Veritas Cast. É isso aí.